Estou chegando em chicopiraju.blogspot.com.br. Muitas informações, definidos os campeões municipais dos Jogos Escolares Bom de Bola aqui em Francisco Beltrão. Primeiro colocado de cada categoria representa o município na fase regional que acontece em Pérola do Oeste. Os campeões então ficam já classificados para entre os dias 23 e 26 de agosto em Pérola do Oeste representar o município beltronense. No masculino B, Beatriz Biavarte. No masculino A, Colégio Agrícola venceu por 4-2, uma grande decisão. No feminino B, Léo Flack. No feminino A, Suplicy. Então tá aí, né? Parabéns aí para as escolas que foram as vencedoras. Destaque ainda aqui em Francisco Beltrão. Beltrão vai sediar a competição estadual de goalball. A primeira Copa Paraná será realizada em Francisco Beltrão já entre o final de agosto, dia 31 de agosto, até 2 de setembro, no Ginásio de Esportes da Unipar, uma organização da Administração Municipal, Secretaria de Esportes, Associação de Esportes Adaptados, e vai contar com a participação de equipes de todo o estado. O lançamento oficial da programação será na terça-feira agora, dia 21, às 8 horas da noite, no ginásio do bairro São Miguel, com a presença de autoridades, organizadores, atletas e também da comunidade. Uma modalidade paradesportiva importante, interessante, datada lá de 1946 e que vai ter a sua primeira edição da Copa Paraná, sendo sediada aqui na cidade de Francisco Beltrão. Vamos os destaques ainda aqui, aproveitar e falar também do Campeonato Municipal Varziano. Campeonato Varziano com muitos jogos neste domingo, né? É o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Francisco Beltrão, com muitos jogos que irão ocorrer neste domingo. A gente vai trazer a tabela e vai deixar os jogos abaixo aí também para a galera poder curtir, poder acompanhar. Vamos ainda trazer informações, destaques lá da Estância Turística de Piraju, lá de Santo Anastácio, a final do Interbairros, mas amanhã nós teremos aí pelo Campeonato Municipal Varziano, Guará Mercado Pio 10 vai estar jogando amanhã, Nildo Gastorim B contra Olaria de Feras, 3 horas da tarde. Amanhã também tem jogo lá no campo da seção Jacaré, o Esporte Clube Ipiranga do Jacaré jogando contra o bairro Industrial Inovata Ambientes. E amanhã ainda no campo da seção São Miguel, Pódium Lavacar, seção São Miguel, enfrentando o TDS Mendonça. Além disso, nós teremos aí Farmácia Cristo Rei, Mano Manfroy, Espetinho, a equipe do Vila Nova, contra o Tinta Sul N1 Construções Novo Mundo. Então tá aí, né? Vila Nova contra Novo Mundo. Amanhã também tem jogo no campo do bairro Marrecas. A equipe do Chopp da Label, Marreca Carnes Ancorte Jardim, contra a equipe do Clube Esportivo Farma Anjos do quilômetro 8. No Pinheirinho, jogam às 3 da tarde o bairro Industrial Juvenil contra a Juventude do bairro Sadia. Também no campo do bairro São Miguel, Pardal Lanches, Bilibiu, bairro São Miguel, contra Beltrão Net Golden Life. Zanata Imóveis vai enfrentar a equipe do Belmar TCK JLX Progresso. No campo do Jacutinga, jogam a equipe da casa, o Jacutinga Guise Imóveis Petri Laufer contra o Chopp Providencial Ortodôntica e Gaúcha. Grande jogo entre Jacutinga e Gaúcha. O Fluminense do Divisor encara no campo do Menino Jesus, Churrascaria Tesser Água Vermelha, Milquitec Ordenhas. No campo do Olaria tem Sociedade Esportiva Olaria contra São Miguel. E ainda teremos no campo do Rio do Mato, Esporte Clube Rio do Mato Leofer contra Pierre Elétrica Inhoato Usados e Companhia. Alguns dos jogos aí, todos os jogos, aliás, que nós teremos pelo Campeonato Varziano neste dia 19 de agosto. São as informações da Secretaria de Esportes aí, aqui da cidade de Francisco Beltrão. Liga Nacional de Futsal, nós teremos hoje, 1 da tarde, Foz do Iguaçu contra Corinthians. É o Foz Cataratas contra o Corinthians Futsal. Expectativa de casa cheia, jogo com transmissão do Sport TV. Também hoje se enfrentam a equipe do Atlântico Erechim contra o Tubarão, 7 horas da noite, com transmissão da TV da Liga Nacional nas mídias sociais. Ontem,
a equipe do Blumenau perdeu para o Carlos Barbosa pelo placar de 3-2 e na terça-feira tem Jaraguá contra o Atlético Erechim, jogando com transmissão do site Globoesporte.com. Carlos Barbosa segue líder, Pato Futsal em segundo, grande campanha do Pato, o Atlético Erechim em terceiro, 2 jogos a menos que o Pato, o Joinville em quarto, também 2 jogos a menos que o Pato. Depois o Corinthians em quinto, Magnus em sexto, Blumenau em sétimo, Copa Grill em oitavo, Jaraguá em nono, Minas em décimo, Foz Cataratas em 11º, Cressol Marreco é o 12º colocado, tem um jogo a menos que o Foz Cataratas, que aparece logo ali à sua frente. Joaçaba aparece na 13ª colocação, Tubarão em 14º, Cascavel em 15º, São José em 16º. Fora da zona de classificação, a Açoeva com 10 pontos ganhos, Intelli com 8 e o Chaus e o saco de pancadas, né? Marcou apenas 27 gols, já tomou 119, não venceu nenhuma até aqui na Liga Nacional. Dificilmente irá vencer, segue segurando a lanterna. A Carlos Barbosa muito à frente do Pato, né? 8 pontos de vantagem, tá certo que tem um jogo a mais, mas são 8 pontos de vantagem aí para a equipe do Carlos Barbosa, que lidera a competição com 37 gols até aqui. O campeonato tem como destaque como artilheiro Keké, por enquanto com 15 gols marcados, né? Então tá aí como um dos destaques aí da Liga Nacional deste ano de 2018. Temos ainda aqui as informações, os destaques também, aproveitar e trazer os destaques aqui. Campeonatos das categorias de base. No Sub-17, a equipe do Verê joga só no dia 21, às 2h30 da tarde, contra a equipe do Arapongas, lá no Estádio Municipal José Chiapim, lá na cidade de Arapongas, tá? Então, somente aí a semana que vem. O Sub-15 do Uniãozinho já está em campo, já trago o destaque aí do Beltrãozinho, o Clube Esportivo União do Sub-15 e o Verê também que estão jogando. Verê que estreia na 3ª divisão de futebol de profissionais no próximo dia 26 de agosto, fora de casa contra o Cambé, lá no Eric Jorge, na cidade de Rolândia. Cambé e Verê abrindo o Campeonato Paranaense da 3ª divisão de futebol profissional. No Sub-15 estão jogando desde as 8h45, Coritiba contra o Clube Esportivo União, lá no Centro de Treinamento Baiar Osna, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. E às 3 horas da tarde hoje, na Vila do Mar, em Verê, tem o Verê contra o Foz do Iguaçu. Verê que amanhã recebe a equipe do Elite para mais uma partida, a primeira deste ano de 2018, jogo, futebol, almoço, e a galera vai estar fazendo a festa com a turma ali da cidade de Verê. O Elite Futebol Clube, seu Benito, Tite, Nico, toda a galera e família reunida para este grande duelo no dia de amanhã. Série Bronze do Paranaense de Futsal volta só no dia 25 de agosto. O Norte Futsal está lá, hein? Teremos no dia 25 Costa Oeste contra Ibituruna, Chopinzinho contra Ivaiporã, Coronel Futsal contra Telêmaco Borba, Tapejara contra Laranjeiras, Faxinal contra Imbituva, Nova Santa Rosa vai receber a equipe do Norte Futsal, que estreia dia 25 então lá em Nova Santa Rosa. Grande jogo, boa sorte para o Ítalo Norte Futsal da cidade de Francisco Beltrão. E ainda Cantagalo contra o Yacht Clube de Londrina. São jogos aí lembrando que já tivemos a equipe do Sub-20 de Marechal Cândido Rondon jogando no dia 11, na abertura dessa segunda fase, e perdendo. A Série Prata está chegando na reta de chegada aí da fase de classificação, muitas equipes já classificadas e hoje um único jogo. O Galo, o Cressol Vermelho 2 Vizinhos contra a APAF Futsal. Jogam às 8h30 da noite. O restante da rodada só no dia 25, só no próximo sábado. Série Prata que tem o Cressol Vermelho 2 Vizinhos já classificado, 8 pontos de vantagem sobre Ampere. Mariópolis aparece em terceiro, São Miguel do Iguaçu aparece em quarto. Lembrando aqui que Ampere já está classificado, né? Ampere já conseguiu a sua classificação. Aí depois Mariópolis, São Miguel, Maringá, a APAF, que joga contra o Galo Futsal, Siqueira Campos e Pitanga
brigam pelas vagas restantes aí. Ponta Grossa e Monte Sião já estão eliminados, né, ou praticamente eliminados, né? Restam 2 rodadas ainda. Dificilmente irão se classificar. Pitanga, onde joga o Taquá, buscando a classificação para a fase eliminatória, para a fase final da competição. No Paranaense da chave Ouro, nós teremos jogo só no dia 21. O Pato Futsal jogando contra a equipe de Palmas. Marechal Cândido Rondon lidera, tem um jogo a menos que o Cressol Marreco, que é o vice-líder, com 44. O Pato Futsal com 2 jogos a menos que o Marreco, 4 pontos atrás, joga contra Palmas, pode diminuir a vantagem para 1 ponto e ficar ainda com um jogo de desvantagem, né? Depois aparece a equipe de Cascavel na 4ª colocação, boa campanha, também 40 pontos ganhos. Campo Mourão pulou para a 5ª colocação após o empate, Foz Cataratas em 6º, o Moarama em 7º, Palmas em 8º, Matelândia na 9ª colocação, São José dos Pinhais em 10º, em 11º São Lucas de Paranavaí, e as 2 piores campanhas por enquanto, Toledo Futsal e a equipe de Guarapuava. São as emoções também aí do Campeonato Paranaense da chave Ouro. Agora some meu rosto aqui e a gente vai com mais informações do esporte aí para vocês, hein? E já na tela aí para você, Vila Adorinda, campeão do Interbairros lá na cidade de Santo Anastácio, para alegria do nosso amigo Marcelo Caio e da galera, claro, Vila Adorinda Futsal, que conseguiu ficar com a taça e olha a festa, imagine depois, né? Parabéns aí pro Vila Adorinda. Primeiro campeonato Força Livre Empresarial de Futebol Suíço, inscrições abertas no Marrecas Clube, inscrições até o dia 15 de setembro, valor de R$200 por equipe, premiação do primeiro ao terceiro com troféus mais medalhas e dinheiro para o campeão, vice e o terceiro colocado. Aí na tela também, meu tênis gasto de futsal, mas quem gastou a bola ontem foi o Thiago, né? Mais uma vitória, classificação da Polícia Militar à próxima fase da competição, bem como manutenções elétricas em Oato, também já garantido na semifinal do campeonato de futsal do Marrecas Clube, né? Joga muito o Thiago, não à toa aí um dos destaques do Norte Futsal e jogando muito, né? Ele que joga pela Polícia Militar no campeonato de futsal do Marrecas Clube. Teve o Cardoso, o Renilson, o Rubinho, toda a galera também. PFB Futebol Clube aí na tela, né? Não joga neste final de semana, os atletas em outros compromissos e o aproveitamento no ano por enquanto não é dos melhores, mas a equipe segue em busca aí de mais objetivos neste ano de 2018. Já falei aqui, vou destacar de novo que daqui a pouco tem Liga Nacional de Futsal Foz Cataratas contra Corinthians, 1h, transmissão do canal Sport TV. O Sport TV vai transmitir o jogo aí da equipe do Foz Cataratas contra o Corinthians. Quem gosta de um bom futsal pode estar acompanhando. 7ª etapa de sinuca do Marrecas Clube, no dia 1º de setembro, início às 13h30, as inscrições até 30 de agosto, com o coordenador aí, o Kiko, né? Então fica aí, pessoal, já que gosta de jogar uma sinuca, pode estar aí se inscrevendo. Temos os destaques ainda aqui também. A 7ª etapa do pôquer vai ser no feriadão de 7 de setembro, com a coordenação do Cristiano. A galera que joga pôquer aí também pode estar já se preparando, né? Falei aí do Renilson, do Rubinho, do Thiago, não esquecer aí do Cardoso, do Capitão Pites, do Luiz, de todos aqueles que jogam aí pela equipe da Polícia Militar. 8ª etapa do Picanhas Open, ontem no futsal o pessoal do Picanhas não se deu muito bem, mas no tênis eles jogam uma barbaridade. E hoje, a partir das 13 horas, mais uma etapa aí do Picanhas Open de tênis. Hoje também tem a canastra, a partir das 18 horas, inscrições já se encerraram no dia de ontem e hoje tem aí o pessoal da canastra também tendo suas atividades no Marrecas Clube. Hoje pela manhã, mais uma parte das aulas de tênis gratuitas para os sócios. Lembrando que tem na terça, durante todo o dia, quarta-feira, no período da manhã,
na sexta-feira durante todo o dia e no sábado pela manhã. Então, terça, quarta, sexta e sábado, as aulas de tênis para os sócios do Marrecas Clube. Amanhã tem mais uma etapa do Peladeiros, a última da fase de classificação, e amanhã também tem a quarta etapa do vôlei de areia, com início às 9 horas da manhã. As inscrições se encerram hoje ao meio-dia, então o pessoal do vôlei de areia pode estar aí se preparando. Na próxima terça, a última rodada da fase de classificação do futsal, o Fio Marketing contra a equipe do Picanhas e Polícia Militar contra Manutenções Elétricas. Este jogo, além de fechar a fase de classificação, vai definir o primeiro colocado também desta fase de classificação, as duas equipes já nas semifinais. No futebol suíço, hoje, por um dos grupos, Paraguai e Brasil, Colômbia contra Chile. No outro grupo, Argentina contra o Equador, Uruguai contra Bolívia. Jogos do futebol suíço de sorteio, também nas dependências do Marrecas Clube. A classificação geral, são dois grupos, mas tem a classificação geral. Colômbia, Uruguai, Chile, Bolívia, Equador, Paraguai, Brasil e Argentina. Lembrando que Bolívia e Equador empataram, né? Então elas estão empatadas em tudo porque fizeram apenas um único jogo até aqui. Os resultados, nós tivemos até aqui Brasil 3, Colômbia 6, jogo que abriu o campeonato. Chile 4, Paraguai 3. Neste grupo foram 5 cartões amarelos. Por que eu falo dos cartões? Porque no outro grupo nós tivemos o jogo com menos gols e com mais cartões até aqui do campeonato. Tivemos a goleada do Uruguai sobre a Argentina pelo placar de 5-1, apenas um único cartão amarelo. E no empate Equador e Bolívia, o jogo com menos gols, foram 7 cartões, 4 para a Bolívia, 3 para o Equador. Então, nesse critério, a Bolívia está na frente do Equador. Vamos lá para o sudoeste paulista, para a cidade de Taquarituba. Falei do extremo oeste de São Paulo, de Santo Anastácio. Agora vamos para o sudoeste paulista, depois do sudoeste paranaense. Nós teremos rodada do Municipal lá de Taquarituba, Porto contra Costa, Cerâmica contra Rolim, Nacional contra Unidos da Vila e VIP Store B contra Parambu. São jogos que serão disputados neste domingo. Um abraço aí para o Carlos Alberto Castilho, para o Tony Vieira, o Tony sempre transmitindo gols, trazendo o melhor lá do esporte de Taquarituba no lance esportivo taquarituba.com.br. Voltando para o sudoeste do Paraná, vai ter futebol americano. O Francisco Beltrão Redfit contra o São Miguel Indians no campo do Arrudão no dia 26 de agosto. Os ingressos antecipados R$ 5,00, na hora R$10. Então tem a Recopa da Fronteira, o Redfit contra o São Miguel Indians. Em Apucarana, no final de semana que vem, tem a primeira Olimpíadas da Pastoral do Adolescente da Diocese lá de Apucarana, né? O pessoal das comunidades católicas, agora também com as Olimpíadas da Pastoral do Adolescente. Interessante e muito bacana. Olha aí que apareceu de novo aí, né? Foz Cataratas contra Corinthians, jogo pela Liga Nacional. Lembrando que nós não teremos jogo pela Série Ouro neste final de semana, só na terça-feira, Pato Branco contra Palmas e o Marreco de folga também neste final de semana. Liga Desportiva de Basquete, né? A base do basquete paulista. 11 equipes: Paulistano, Flamengo, Pinheiros, Franca, Minas Tênis, Palmeiras, Praia Clube, São José, União Corinthians do Rio Grande do Sul, Círculo Militar do Paraná e Maringá. Liga Desportiva do Brasil, a base do basquete brasileiro. Teremos um Corinthians e Palmeiras, né? Mas é o Corinthians do Rio Grande do Sul. Convocados da seleção brasileira, grande destaque para Hugo, goleiro sub-19 do Flamengo, além de Alisson e Neto, Alexandro, Dedé, voltando, né? Fabinho, Fagner, Felipe Luiz, Marquinhos e Thiago Silva e Andréas Pereira do Manchester aparecendo como destaque. Foi convocado também a seleção sub-20, tá aí o Fernando do Shakhtar, o Júnior Brumado do Bahia, o Marquinhos Cipriano, o Matheus Cunha, o Mauro Júnior e o Paulinho pintando na seleção sub-20, né? O Paulinho, que era do Vasco e está no Bayer Leverkusen da Alemanha. Além disso, no sub-20 foram convocados Gabriel Vinícius, o Luan Pereira, um do São Paulo e um do Avaí, o Victor Bobson do Grêmio e o Fernando, aí já falei, né? O Fernando, o Júnior Brumado e o Marquinhos Cipriano, os atacantes. Isto da seleção sub-20, não é do Tite, né? Do Tite teve como grande destaque aí esse tal do Hugo, goleiro que ninguém conhecia, mas que o pessoal parece estar avaliando. Ainda no sub-20, Lucas Halter do Atlético, o Vitinho do Bruges, o Vitor Eduardo do Palmeiras, o Wallace, o Alan, o Augusto e o Gabriel Vinícius, né? Os meio-campistas.
o Brazão, o Felipe do Grêmio e o Vinícius do Criciúma. Além do Bruno Fux do Inter, o Carlos do Corinthians, o Emerson do Atlético Mineiro e o Luan Cândido da Sociedade Esportiva Palmeiras. No profissional, o Brasil tem amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, e no Sub-20 vem competição por aí, bem como vem competição também no futsal. Campeonato argentino, hoje Defensa e Justiça e Atlético contra o Atlético Tucumã, o Banfield contra o Gimnasia Esgrima, o Argentino Júnior contra o Godoy Cruz e o River Plate contra o Belgrano. Jogos, portanto, aí do Campeonato Argentino. Campeonato Brasileiro tem Chapecoense e São Paulo pelos aspirantes, e no Brasileirão tem Corinthians contra Grêmio e Santos contra Sport. O Santos desesperado para sair da zona do rebaixamento encara o Sport, e tem esse duelo de um semifinalista da Copa do Brasil, Grêmio da Libertadores, Corinthians também. Jogos interessantes. Temos ainda Campeonato Paulista, das divisões de base, da segunda divisão e tudo mais. Campeonato Sub-20 da segunda divisão, Mauá contra o Elo Sport de Capão Bonito, sendo um dos destaques. Os outros jogos estão aí na tela para você. Paulista Sub-20 da segunda divisão, que além do Elo Sport tem o duelo entre Santa Cruzense e Vossen. No Paulista Sub-20 da primeira divisão, destaque aí para São Paulo contra o Marília, São Paulo contra o MAC, jogando aí pelo Paulista Sub-20 da primeira divisão, além de Juventus e São Caetano e outros jogos mais que serão disputados. Nas categorias de base ainda, Sub-17 tem Santos contra o Noroeste, né? Já está aí na tela para você também. Teremos ainda Corinthians contra o Novo Horizontino, Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e ainda teremos também aí pelo Campeonato Paulista das divisões de base, né? Vale ainda o destaque aqui para outro duelo que chama a atenção, sempre das equipes grandes, né? O São Paulo encarando a equipe do Oswaldo Cruz. Lembrando que no Sub-17 é praticamente a mesma tabela do Sub-15, pelo menos na fase de classificação. Então no Sub-15 vale o destaque aí para Santos contra a equipe do Noroeste, o Grêmio Osasco contra a Ponte Preta, o Palmeiras encarando a Ferroviária, o Corinthians jogando contra a equipe do Rio Preto, né? O jogo já está em andamento, inclusive na manhã deste sábado, aí nas categorias de baixo, né? Também vale as informações aqui e os destaques no Sub-15, São Paulo contra o Oswaldo Cruz, também se enfrentando aí na manhã deste sábado pelo campeonato das categorias de base do futebol paulista. É o tricolorzinho contra a equipe do Oswaldo Cruz. Temos aí daqui os destaques, também as informações, aproveitar aqui, destacar Copa Paulista, Red Bull contra Rio Claro, Inter de Limeira contra o Noroeste, São Caetano contra o Santos e o 15 de Piracicaba contra a Ferroviária. Alguns dos jogos aí da Copa Paulista deste sábado, né, com destaque aí para o Santos, que não é, claro, o time principal. Ainda Inter de Limeira contra o Noroeste, São Caetano contra o Santos, né? Então tá aí o Nacional contra o Grêmio Osasco Audax, Votuporanguense encarando a equipe do Olímpia. É a festa do interior paulista, aí, ainda com São Bernardo e Água Santa. Na Copa Espírito Santo, Serra contra São Mateus, Vitória contra o Tupi. No Campeonato Português, Sporting contra a Vitória de Setúbal. Já está rolando bola nesse momento no Campeonato Inglês também, né? Bola rolando para Cardiff e Newcastle. Campeonato Português tem ainda Boa Vista contra Benfica, Chaves contra Portimonense. O Guarulhos encara o Flamengo de Guarulhos, é duelo, derby da cidade. Também hoje, São José contra Mauá, Comercial contra Itapirense, Cardiff e Newcastle seguem empatando aí em 0-0. Bandeirante de Birigui contra o Paulista, Talentos 10 contra o América de São José do Rio Preto, Primavera contra Itararé, Inter de Bebedouro contra o Vossen e Francana contra o Oswaldo Cruz. Jogos do Campeonato Paulista da segunda divisão, jogos que começam hoje aí às 3 horas da tarde, rodada de hoje. Campeonato Inglês, hoje o West Ham contra Bournemouth, o Chelsea contra o Arsenal, aí é clássico londrino. No Campeonato Italiano, Cristiano Ronaldo, Chievo contra a Juventus e Lazio contra Napoli, já tem derby já na primeira rodada.
Campeonato inglês, já falei, Cardiff e Newcastle seguem empatando em 0-0. Tem o Burnley contra o Watford, o Everton contra o Southampton e o Leicester contra o Wolverhampton, além do Tottenham encarando a equipe do Fulham. Lembrando, né, que o campeonato inglês tem o maior número de brasileiros da sua história nesta temporada 2018-2019. Campeonato francês, Rennes contra o Angers, o Monaco contra o Lille, o Dijon contra o Nantes, o Caen jogando também no dia de hoje, o Amiens encarando o Montpellier, né, o Caen contra a equipe do Nice, e o Guingamp joga contra o Paris Saint-Germain do Neymar. No campeonato espanhol, que começou ontem, tem Barcelona contra o Alavés, tem Villarreal contra a Real Sociedad e tem o Celta de Vigo encarando a equipe do Espanyol. São os jogos do campeonato espanhol. Sempre trago aqui as informações com os aplicativos Placar Futebol Interior e Placar GE, além de outros sites aí, tá bom? Copa do Rio, Copa Rio aí com destaque para o Duque de Caxias. São os campeonatos aí em andamento também, os campeonatos segunda divisão, terceira divisão do futebol carioca e outros mais. Vai começar a fase eliminatória do Brasileiro da Série C, as quartas de final. Tem Bragantino contra o Náutico e o Operário da cidade de Ponta Grossa joga só amanhã, em busca de um lugar melhor ao sol aí, hein? Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani joga fora de casa contra o Sampaio Correia, tem o CSA, grande surpresa também em campo, Fortaleza contra o Boa Esporte, Atlético Goianiense contra o Coritiba querendo voltar, mas está difícil, o Oeste contra a equipe do Juventude, jogos do Campeonato Argentino. Eu já trouxe aí logo no início, né? Tem aí o River Plate contra o Belgrano e outros jogos mais. Lembrando que no Brasileirão, sempre importante destacar, tá aí, ó, Corinthians contra Grêmio. O ano passado brigaram até o final pelo título, o Corinthians esse ano fora da briga, mas podendo dar trabalho. E o desesperado Santos contra a equipe do Sport. Vamos ver como é que o Santos se sai aí. Supercopa Piratininga trouxe os troféus, o pessoal gostou, troféu muito bonito, campeonato chegando já na reta de chegada. Ontem, Desportivo Aves e Tondela 2-2, o Rennes ganhou do Lyon 1-0, no Campeonato Espanhol o Levante ganhou do Betis 3-0 e o Girona empatou com o Valladolid no jogo que abriu o Campeonato Espanhol, empate em 0-0. Série B, Figueirense 1, Goiás 2, que jogo, hein? Vila Nova e CRB empataram em 0-0 e o Londrina deixou a zona do rebaixamento por enquanto, ganhou do Paysandu 2-1. Newell's Old Boys e Independiente empataram em 2-2 no Argentina e o Rosário Central venceu o Tadieres pelo placar de 1-0. Tá aí, né, mais uma vez aí os resultados de ontem para você na tela aí do Campeonato Português, do Campeonato Francês e também do Campeonato Espanhol, né, o Campeonato Espanhol também aí com o seu destaque. Embaixo do vídeo eu vou deixar links, mais informações, mais destaques aí para vocês. Hoje o nosso boletim vai chegando ao final, desejando a todos um excelente final de semana, com muita saúde, com muita paz, com muito esporte, é claro, como não poderia deixar de ser, e já começando novamente o ciclo de torcida aí pela seleção brasileira de futebol, né? Seleção brasileira já em busca aí novamente de mais conquistas e já renovando, trazendo nomes novos, como desse goleiro Hugo, mas deixando vários, principalmente, que estiveram aí na Copa de 2018. Do Paulista Sub-20 segunda divisão, ontem Guarulhos perdeu para a equipe do Flamengo de Guarulhos pelo placar de 2-1, né? Então tá aí. Lembrando que com relação à seleção brasileira aí, ó, nos últimos 20 anos, mais de 9 jogadores da primeira lista chegaram ao Mundial seguinte. Quem será que vai ter essa chance, hein? Quem será? É esperar. Tivemos ontem Ferroviária e 15 Piracicaba empatando em 1-1, Ituano 4, Rio Preto 1, Guarani 1, Santo André 0, além ainda aí da vitória do Água Santa sobre a Portuguesa. A Ponte Preta ganhou do Red Bull Brasil e o Audax ganhou do Novo Horizonte.